Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário, falar aqui da seleção de Ancelotti. Sim, o homem estreou, Ancelotti estreou para muitos. Pelo que eu vi aí alguns comentários já, né, não foi uma estreia tão boa, mas se você esperava algo diferente, você não entende de futebol, ou você é um cara muito apressado, né, uma pessoa que quer um resultado muito rápido das coisas. E futebol não é assim, eu acho que nem futebol e quase nada na vida é assim, né? Muito menos esporte. Não é desse jeito que se resolve as coisas quando se trata de esporte, futebol principalmente. Você precisa de tempo e paciência para que as coisas possam ser construídas da maneira certa, tá? Eu posso falar isso aqui, que o Ancelotti precisa de tempo, porque eu falo isso para qualquer treinador. Seja qual for o treinador, eu sempre falo, precisa de tempo. É o tempo que vai formar a ideia do treinador. É com o tempo que ele vai conseguir plantar a sua filosofia, as suas ideias de jogo e assim fazer um time aos seus modos. Não é do dia para a noite. Não é em 4 dias de treino, 3 dias de treinos que o cara vai entrar em campo e o time vai jogar do jeito que você pensa, do jeito que você queria que o time jogasse. Não é assim. Eu acho que frustrou algumas pessoas, que esperava muito, e não foi. Não foi desse jeito. Foi um Brasil com algumas coisas que tem do Ancelotti já, tá? Deu pra ver algumas coisas do Ancelotti no Brasil? Sim, deu pra ver. Eu acho uma defesa mais consolidada, um time mais... Vou falar aqui uma palavra, mas não é ofensa, tá? Não é ofensa, tá bom? As pessoas, quando citam essa palavra que eu vou falar agora, algumas pessoas falam, porra, tá falando que o futebol do cara é ruim, então, a maneira do cara treinar é ruim. Não, não é isso. Falando assim, é um Brasil mais um pouco burocrático, tá? É um Brasil um pouco tanto que seguro, mas um Brasil um pouco tanto controlador. Isso, controlador. Vamos colocar a palavra assim, controlador, fica melhor que burocrático, né? Porque quando cita essa palavra hoje em dia é para criticar o treinador. E nem sempre você ser burocrático, você ser um cara controlador no jogo, você é um treinador ruim, tá? Não é isso. É que às vezes você precisa ser assim para que você possa colocar em prática as suas ideias. E isso não é do dia para noite, é do decorrer de tempo, tá? É num processo, tá bom? E o processo ele demora. Então, eu vejo hoje essa seleção do Ancelotti que entrou hoje em campo, uma seleção é o que ele queria colocar em campo. Vou trazer o campeão aqui, a gente vai falar de cada jogador no seu posicionamento. É uma seleção realmente que é mais um pouco controladora. Queria ter provavelmente mais a posse de bola, mas o Equador assim também é uma seleção que tem bastante a posse de bola. E temos que elogiar que o Equador do BKSS, que puta que pariu. É um time que joga muito bonito. O Equador joga muito bem, um time leve, um time que se movimenta. É o estilo latino-americano, né? O nosso estilo daqui, né? É um jogo de movimentação, que os jogadores sente mais o campo, sente mais a bola, é bem diferente, né? Lógico, com o tempo eu acho que o Brasil vai ter mais fluidez. Hoje não era o momento, hoje era o momento do Ancelotti colocar a equipe em campo, sentir a equipe que ele tem, para que depois ele possa realmente trazer uma mudança para essa equipe do Brasil e com o tempo o Brasil ter a cara realmente completa do treinador, tá? Então não é do dia para noite, tá bom? Que isso vai mudar. Vamos abrir aqui o campeão para a gente falar como que entrou essa seleção, do posicionamentos de cada jogador. Amanhã eu vou trazer um vídeo, provavelmente amanhã ou sábado, mostrando realmente o jogo. Tô com o jogo quase completo aqui, né? Jogo completo, com os lances mais importantes do jogo, movimentação da seleção. E amanhã a gente vai trazer um vídeo, ou amanhã ou sábado, tá? Provavelmente amanhã eu consiga um vídeo completo mesmo, mostrando como foi o jogo em campo, tá bom? Hoje eu não consigo trazer porque ainda vai sair no YouTube e tudo mais, ainda eu posso tomar um bloco e o vídeo não ir pro ar. Então vou esperar até amanhã, que vai estar mais tranquilo. Vai ter vários cortes aí, a gente consegue trazer um vídeo para que vocês possam ver melhor o jogo com o campo, realmente. Mas vamos abrir o campinho aqui para a gente falar um pouco sobre o que foi essa seleção do Ancelotti hoje, né, nesse jogo do Brasil contra o Equador que tivemos hoje, tá? Aqui o campeão na tela para vocês, falar um pouco desse jogo. Tá, o Brasil entrou com a escalação que eu imaginava essa escalação, eu falei aqui no vídeo quando o Ancelotti chegou e fez a sua primeira convocação, que realmente eu acho que seria o Alexandro, realmente, que ele tem muito perfil do Leandro Damião, né? Lembra muito ali o Leandro Damião desculpa, Leandro Damião, perdão. Lembra muito o Militão, corrigindo, Militão, tá? Lembra muito o Militão, e o Militão, o Alexandre lembra um pouco o que fazia o Militão com o Ancelotti no Real Madrid. O Militão que tá lesionado, né? Veio Marquinhos na zaga, né? Atual campeão da Champions, o Casemiro voltou, né? O Casemiro voltou para dar essa contenção defensiva, eu acho que o Ancelotti gosta bastante de jogador que joga no miolo da zaga ali como volante.
Alexandre, o lateral do Flamengo, foi o lateral da seleção, o lateral esquerdo. O Wanderson. Né, o Alexandre para dar aquela contenção defensiva, tá? Tanto é que o Alexandre não desceu tanto. Vou mostrar depois no SofaScore os mapas de calor dos jogadores do Brasil para que vocês entendam que realmente queria o Ancelotti, realmente ele conseguiu colocar em prática esse campo. Casimiro como essa contenção defensiva, né? O Wanderson, esse lateral mais de fundo de campo, esse lateral consegue fazer mais o corredor. Você tinha o Gerson, né? Que é esse cara que não é meia, mas ele já jogou um pouco centralizado assim também pelo equipe de Marseille, pela França com o Sampaoli, né? Também ele jogou um pouco centralizado. Ele não é esse meia, mas ele pode jogar centralizado, ele consegue fazer isso. Bruno Guimarães, que foi muito abaixo hoje no jogo, mas também mais um volante barra meia ali mais à frente, também com o Gerson e o Casimiro único da contenção defensiva aqui. Vini Júnior, que era o jogador que pisava mais na linha, esse jogador mais de profundidade, que abria mais o campo, alargava mais o campo. O Estevão também, jogador mais aberto no campo também para velocidade, os dois jogadores de escape. Tá? E uma confusão que estão fazendo que o Richarlison, ele não é o centroavante, tá, gente? O Richarlison, ele é um falso 9 e no Tottenham ele estava jogando pelo lado de campo, tanto é que até barrou o Son em alguns jogos, o coreano Son, como um jogador de lado de campo. Então ele não é um centroavante, tá? Ele não é a posição de centroavante. O Brasil, na realidade, está sem um centroavante nesse time. Não tem um centroavante. Aí você vai falar de outros jogadores do Brasil, cara, mas ele trouxe desculpa. Mas o Ancelotti, ele trouxe deixa eu trazer aqui, deixa eu ver aqui também, o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha também não é um centroavante, tá? Ele joga por dentro, joga pelo corredor de dentro, mas também na Inglaterra ele tá jogando pelo lado de campo, em alguns jogos. Então não são jogadores de corredor, tá? Não são centroavantes, tá bom? Então tá tendo uma confusão. Eu ouvi alguns comentaristas falando isso, não foi centroavante. Vou mostrar no mapa do SofaScore também que ele não jogou de centroavante, tá? E o que acontecia nessa seleção brasileira de Ancelotti, tá? Como que era a sua ideia de jogo quando atacava? Vou falar um pouco primeiro quando atacava, tá? Quando a seleção do Brasil atacava, era o seguinte: você tinha o Vini Júnior bem aberto, pisando na linha. A única diferença desse lado de campo, do lado direito, era que o Estevão, às vezes aberto, mas fechava um pouco. O Estevão sim fechava um pouco. Já o Vini Júnior não fechava tanto. Como no Real Madrid ele jogava mais fechado. Tá? Por que acontecia isso? Porque o Wanderson é o lateral que consegue fazer o corredor. Então, tendo o Wanderson para fazer o corredor, você consegue fechar o Estevão. Aproximar mais o Estevão por dentro do jogo. Tanto é que o Ancelotti às vezes pediu para o Estevão entrar. Por quê? O Estevão tinha que entrar por dentro, o Ancelotti pedia para o Estevão fazer isso. Porque você tinha um Wanderson que podia fazer esse corredor. Então não tem por que o Estevão ficar aberto aqui também, vai afogar um ou outro aqui, não vai dar em nada. Então o Estevão entrava um pouco por dentro. Tu tinha o Guimarães apoiando mais aqui, mas ficava mais na contenção também aqui, tá? O Gerson apoiando mais desse lado de campo, o Vini Júnior que pisava bem na linha. Por que o Vini Júnior pisava na linha e não abria? Porque o Alexandre não é um jogador de corredor. Ele até faz, mas ele não tem essa profundidade para isso, tá bom? Então é um jogador de mais contenção que trabalha mais por dentro, se assim você precisar dele trabalhando por dentro, tá? E quando o Brasil construía, era assim. Alessandro, vinha o Alexandre aqui, o Alexandro, separado o nome, né, aqui. Marquinhos abria um pouco e você tinha o Casemiro por dentro. Às vezes isso mudava também. Você tinha o Alexandre avançando um pouco, você tinha o outro Alexandre abrindo aqui, o Casemiro abrindo mais por dentro aqui também nessa construção, e o Alexandre avançando mais aqui desse lado de campo. Assim, a seleção brasileira do Ancelotti construía suas jogadas e atacava a equipe do Equador. Eu só senti falta, o que eu senti falta nesse jogo do Ancelotti hoje foi uma aproximação maior desses jogadores. Eu acho que isso aqui, se isso aqui acontecesse melhor, eu acho que seria melhor para o Brasil. Você teria uma aproximação maior aqui dos jogadores do Brasil, você teria esses jogadores se aproximando bastante, você poderia ter alguma coisa a mais nessa seleção. Que faltou um pouco, mas é com o tempo que o Ancelotti vai encontrar esses detalhes para a seleção brasileira, tá? E às vezes o Brasil construía assim, mas a maioria das vezes era o Casimiro mais aqui, Alexandre aqui, baixo o outro lateral do Brasil, e o Brasil construía desta maneira. Isso aqui lembra muito o quê? O Real Madrid também. O Real Madrid já fez muito esse movimento aqui, já construiu bastante assim. Tá? Mas hoje você tinha um lateral mais construtor, um lateral mais de avanço de campo. Que quando o Brasil defendia? O Brasil se defendia no 4-4-2, tá? Abaixando essas duas linhas. No 4-4-2, o Brasil se defendia. Ou no 4-1-4-1, como você quiser, tá bom? 4-1-4-1, mas a maioria das vezes era no 4-4-2, com o Vini ficando, e Richarlison ficando com o Vini,
Estevão baixando aqui. Essa era a maneira que o Brasil se defendia, também uma ideia muito do Ancelotti. Às vezes no 4-1, 4-1. Às vezes quando o Vini baixava aqui, Casemiro ficava aqui, ficava Gerson, Vini, mais Estevão desse lado. No 4-1, 4-1 também. Amanhã eu vou mostrar um pouco também do Equador, tá? No vídeo que eu vou fazer, mostrar um pouco também da seleção do Equador, como que eles encontraram os espaços. Uma coisa que acontecia aqui, Equador com a bola. Equador tem posse de bola. Um problema que acontecia era quando o Equador baixava seus jogadores na linha defensiva do Brasil, você tinha um pouco de dúvida na defesa brasileira, principalmente na parte de ataque do Brasil, tá? Na parte de ataque do Equador, na parte defensiva do Brasil, que era a questão do Wanderson, porque o Equador abria muito seus jogadores aqui, o Wanderson ele abria muito aqui, ó. Como o Brasil estava marcando assim, o Wanderson ele abria muito e deixava uma lacuna aqui desse lado de campo entre ele e o Marquinhos. Isso complicava um pouco a seleção brasileira, porque ficava esse espaço. O Estevão também, eu acho que isso vai ser corrigido depois com o Ancelotti. O Estevão ele não baixava para ajudar o Wanderson aqui. Ele poderia baixar, ele fazer essa linha, o Wanderson vir por dentro, ele fazia uma linha de 5. Mas não acontecia isso. Então o Wanderson ficava em dúvida se subia aqui para marcar esse jogador do Equador ou se fechava aqui. E quando ele criava essa dúvida, abria essa lacuna aqui para o Equador lançar essas bolas aqui entre ele e o Marquinhos, e o Equador tentou algumas jogadas assim, jogadas de bola longa quando foi necessário, tá? E como o Brasil fazia pressão ofensiva sobre o Equador? Quem viu o jogo, né, viu como foi a pressão ofensiva do Brasil na saída de bola, quando o Equador estava construindo a sua saída de bola, o Brasil ele subia também as suas marcações também, tá? O Brasil não deixou deixa eu apagar aqui, tá? De marcar a equipe do Equador na saída de bola também. O Brasil também marcou a equipe do Equador na saída de bola. E muito parecido com o que faz já o Ancelotti, né? É no Brasil que marcava a saída de bola do Equador. O Equador saindo jogar, você tinha aqui Chaves, você tinha o Vini Júnior marcando por dentro aqui, você tinha o Estevão e você tinha o Brasil encaixando a saída de bola. O que mudou, que eu achei interessante, é isso aqui, é o Brasil que quando apertava a saída de bola, um Brasil que compactava mais as suas linhas defensivas. Isso aqui é muito estilo Ancelotti, tá? O Brasil que compacta bastante, se movimenta muito pro lado da bola. A bola tá aqui, movimentação dos jogadores brasileiros para esse lado onde tem a bola do adversário em posse. O Brasil que marcava desta maneira a equipe do Equador na saída de bola, e eu acho isso interessante. Então, esses pontos eu acho que mostrou um pouco do Ancelotti. Agora, a atuação em campo, uns vão falar que deixou a desejar, outros vão falar que não. Eu acho que ele não deixou a desejar, mas eu acho que mostrou um pouco de um Brasil mais controlador. Talvez não agrade algumas pessoas, tá? Talvez agrade mais algumas pessoas, é um estilo do BKSS, né? Mais agressivo, posse de bola, movimentação, aceleração. Talvez agrade mais por ser uma cultura daqui da América, tá? Mas você está lidando com um treinador italiano, que é um mais controle de jogo, é um cara que vai estruturar muito a marcação do Brasil, e hoje já mostrou isso, o Brasil mais estruturado na marcação, na linha defensiva, e com o tempo ele vai mudar esse cenário, tá? É com o tempo, não é do dia para noite, não vai ser do dia para noite, tá? Que isso vai acontecer, isso vai demorar um pouco, acredito eu. Então, eu acho que essas coisas tem que ter bastante paciência, tá? Para que possa ter uma melhora, tá? O Brasil possa ter uma evolução nesse sentido. Vamos lá pro SofaScore, para eu mostrar para vocês um pouco, lá no SofaScore, do que eu estava falando agora há pouco para vocês, também sobre a questão da linha defensiva do Brasil, do mapa de calor dos jogadores brasileiros. Acho que é interessante a gente mostrar aqui um pouco também no SofaScore o que aconteceu, tá? Nesse jogo entre Brasil e Equador, tá bom? Um Equador que foi mais dominante que o Brasil em um período do tempo, tá? Do jogo, tá? O Equador foi mais dominante. Um recorte do jogo, o Equador teve um domínio maior do que a seleção brasileira, tá? Aqui nesse momento, aqui nesse mapa, aqui, só vou mostrar um pouquinho no mapa, tá? Vocês podem ver aqui, ó. No início do jogo, o Equador teve um domínio maior, né? Tanto é que teve mais posse de bola, depois o Brasil iguala a posse de bola. Depois, ali no meio do jogo, o Brasil veio ter um controle,
também do jogo, o Equador volta a ter um controle também, depois o Brasil tem um controle melhor. E no segundo tempo, o Equador teve mais controle que o Brasil do jogo, tá? Ter controle não quer dizer que foi um time melhor, pô, decidiu mais, não é isso. O Brasil também teve oportunidades, tá? O que eu tinha falado para vocês era o seguinte sobre os laterais brasileiros, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver um exemplo. O Alexandre, vamos ver o mapa de calor do Alexandre. O mapa de calor do Alexandre, ele é um mapa de calor mais defensivo, tá? Como eu tinha falado agora há pouco. Então eu gosto de mostrar as imagens, que as imagens não mentem, né? Ó, mais defensivo. Ele não fazia o corredor, tá? Veja a diferença já aqui pro Wanderson. O Wanderson já no lateral que fazia mais o corredor. Ficava defensivamente normal, porque o time do Brasil é um time tinha mais contenção defensiva, o Equador estava jogando em casa, mas ele fazia mais o corredor, bem diferente. Um exemplo, o Estevão, você vê como o Estevão trabalhou mais por dentro. Ó. Esse lado aqui você não vê o Estevão fazendo profundidade, trabalhou mais por dentro, em alguns momentos, porque o Wanderson já podia dar essa profundidade, ele conseguia entregar. Já o Vini Júnior trabalhou mais pelo corredor, ó. Fez bastante corredor, tanto é que o mapa de calor é aqui do Vini Júnior, que ele já faz isso muito bem, né? E uma coisa é o Gerson e o Guimarães também. O Gerson trabalhou mais do lado do Vini Júnior, realmente, apoiando o Guimarães mais desse lado aqui, mas com contenção defensiva também ali, ajudando bastante na defesa, mesmo não indo muito bem, tá? E o Richarlison, você vê que não é um centroavante. Você não vê o mapa de calor do Richarlison aqui preso na área, é um cara que se movimenta bastante, tanto que se movimenta até do outro lado ali, até próximo à grande área, até próximo à área defensiva aqui do Brasil, meio campo. Do outro lado do Brasil lá também, né? Defensiva da seleção. Então não é um cara que se movimenta, fica preso aqui, não é um centroavante, não foi, é um falso 9. Ele jogou dessa maneira, como um falso 9, tá? E as pessoas estão confundindo. Ah, ele entrou como centroavante. Não entrou como centroavante. Porque ele não faz essa função de centroavante. Ele pode te entregar isso? Pode, mas é um cara de atacar o espaço, atacar a última linha. Tá? Não é um cara centroavante. Então, não foi um centroavante, tá bom? Então, gente, só para passar rapidinho para falar um pouco mesmo do jogo. Amanhã eu vou trazer vídeo, amanhã e também sábado, tá? Do jogo do Brasil e do Equador, para que a gente possa ver a imagem do jogo mesmo e a gente entender o que aconteceu nessa estreia do Carlos Ancelotti pela seleção brasileira, que eu digo de novo, precisa de calma, tempo, para que ele possa evoluir o seu trabalho. Ancelotti ou qualquer outro treinador precisa de tempo e calma. Ancelotti terá mais paciência, pelo peso que tem o Ancelotti, a paciência vai ser maior, eu acredito. Mas precisa de tempo para que as coisas possam evoluir, tá bom, gente? Um abração, até a próxima.